Fala galera, tudo bem? Tranquilo por aí? Olha só, vocês querem aprender, querem descobrir o segredo da riqueza? Eu não estou falando só de riqueza financeira, que também é isso. Para atingir riqueza financeira, sobretudo vocês precisam aprender isso aí que eu vou falar. Mas isso serve para qualquer tipo de riqueza, de conhecimento emocional, financeira, riqueza de relacionamento, riqueza profissional. Esse ponto que eu vou falar para vocês, ele é fundamental para a gente obter qualquer coisa, para a gente chegar no verdadeiro sucesso de qualquer coisa. Eu vou revelar aqui o segredo da riqueza, certo? Então acompanhe o vídeo até o fim. Para a gente chegar até lá, a gente precisa entender a gente precisa ver alguns pontos em comum ao longo da vida das pessoas, ao longo da história. Se a gente for analisar desde, vamos lá, para quem é religioso, quem acredita na vida de Adão, desde Adão até o passar da história, a idade de nosso Senhor Jesus Cristo, até os dias de hoje, se a gente for pegar todo esse apanhado e for analisar isso com clareza, com calma, a gente vai ver que tem algumas coisas em comum nas pessoas que realmente enriqueceram. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um ponto que vocês, a própria pessoa, quem está assistindo esse vídeo, se você realmente quer enriquecer, você tem que olhar isso dentro de você. Não é algo que eu vou te falar. Eu vou comentar o vídeo e eu quero depois que você coloque na descrição do vídeo o que você entendeu. Para você, que palavra foi essa? Para você, qual foi o caminho da riqueza? Qual é o segredo realmente para se obter a riqueza? Vou começar hoje. Antes de começar uma história muito interessante que eu vou contar, deixa o joinha, faz inscrição no canal, curte, compartilha o vídeo, tá bom? E deixa um comentário. Gostaria de ver se vocês estão entendendo, se eu estou sendo claro, se está interessante o vídeo, se o áudio está claro para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Todos nós queremos sucesso, independente do que se faça. A gente quer sucesso profissional, financeiro, de relacionamento, a gente quer se dar bem em tudo. Ninguém aqui está aqui para se dar mal, certo? Então, para a gente conseguir se dar bem, nós precisamos de um plano, porque para não dizer impossível, é muito difícil uma pessoa levar uma vida sem planejamento, sem nenhum plano e se dar bem. Acontece? Às vezes acontece, mas isso literalmente é sorte e destino, né? De certo ponto de vista. Mas se a gente for a ver as grandes fatos e feitos da história, nós vemos que por trás disso houve sim um grande planejamento, né? E hoje nós vamos contar a história de uma pessoa que planejou. Eu quero contar essa história, mas no fim vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Hoje é comemorado o dia de Santo Antão, hoje é dia 17 de janeiro, né? Santo Antão nasceu no Egito e inclusive ao longo da vida dele ele viveu um pouco nas pirâmides do Egito. Ele é considerado o pai da era monacal, né? Os mosteiros surgiram por conta dele. Ele influenciou muito a formação dos mosteiros, a vida de contemplação, a vida de meditação, a vida de a pessoa ela colocar-se numa situação onde ela se preenche, onde ela se enche para poder distribuir algo. E o objetivo não era nem distribuir física e pessoalmente, mas era contribuir na balança de onde a gente vive. O que eu quero dizer com isso? A humanidade, ela tem, para quem não acredita na vida espiritual, na vida religiosa, na vida além da vida natural, né? A vida sobrenatural, para quem acredita nisso, entende que todos os nossos atos têm um peso diante da sociedade. E os nossos não atos, as nossas omissões, também têm um grande peso. E os nossos atos maus têm um grande peso, né?
Mas mesmo para quem acredita um pouco em física, a gente vê que a vibração, a energia com que a gente transmite, isso tudo tem um peso diante das pessoas, diante da sociedade. E ele, Santo Antão, levou uma vida, ele tinha um plano claro. Ele tinha claramente para ele tinha um plano muito delineado, muito objetivo do que ele precisava fazer e do que ele queria fazer para obter a verdadeira felicidade, que para ele era alcançar a prática da virtude num grau sobre-humano, num grau heróico. E ele diariamente, ele fazia suas orações, ele levava uma vida de penitência, ele levava uma vida de estudo, uma vida de meditação, uma vida de conhecimento. Isso é indispensável, isso é fundamental para a gente obter sucesso em qualquer coisa. Se você quer seguir uma profissão e você não foca naquilo, e você não se aprofunda naquilo, e você não tenta não crescer naquilo, se você não cresce naquilo, você naturalmente você está para trás, porque o mundo, as coisas evoluem. A prática da virtude é a mesma coisa. Se você não pratica a virtude, se você não coloca-se numa situação onde você pode praticar a virtude, você nunca vai crescer naquilo. Não há ali um exercício. Não há ali uma vivência. Então, ou seja, a pessoa que literalmente ela pega uma oração e pega um terço, pega uma oração lida, faz um ato bom e torna aquilo corriqueiro, aquilo fica banal, fica comum, ali perde o grau de exercício. É um ato bom? Sim, mas a prática de atos bons não nos torna santos por si só. Porque se fosse assim, eu conheço muitas pessoas que fazem obras de caridade, só que levam, além de uma vida muito complicada, além disso, ainda não buscam santidade. Eu conheço pessoas que fazem mais atos bons públicos do que pessoas que vivem a vida religiosa, por exemplo. Mas isso torna elas, de si só, santas? Ela praticar uma virtude em grau heróico? Não. Por que não? Porque ali não houve algo de heróico, algo de sobre-humano. Agora, por exemplo, não é natural você aturar um próximo injustamente. Por exemplo, há um grau de injustiça. Imagina só, você está num aluguel em que o sujeito chega e te coloca para fora, né? Não, vamos falar de uma coisa financeira, vamos falar de uma coisa moral para ficar mais fácil. Vamos lá, você está em casa e o seu marido chega bravo e te dá um centão. E você fica naquela situação desagradável. Se você... É justo que ele não faça isso. E é justo que você revide. Então, se você vai e revida aquilo, isso é justo, você está cumprindo ali com lei de justiça. Só que o amor, ele não é justo. E se você pratica ali um ato de amor e tenta compreender a situação a qual ele está vivendo e tenta transformar aquilo numa situação onde você pode lucrar, não só você, mas fazer com que ele lucre muito mais, você pratica um ato de virtude em grau heróico. Então vai lá, chega, tenta entender o que aconteceu, tenta ajudar, já é um ato de humildade. Reconheça também que você, ainda que você não mereça aquele ato naquele momento, mas que houve várias situações em que você merecia uma repreensão e que não houve ainda essa repreensão na sua história. Tome aquilo como um certo pagamento. Você fazendo isso, naturalmente você vai praticar uma virtude, ele vai entender que ele teve um ato brutal e animalesco, ele vai querer se redimir, e ele vai praticar um ato de virtude. Então, além de você praticar um ato, você moveu uma alma a praticar um ato também. Isso é angélico, isso não é humano, né? E Santo Antão, ele viveu uma vida assim, ele quis promover isso nas pessoas, ele quis fazer esse apostolado, mas há motivo de exemplo de vida dele. E ele é considerado o pai da vida monacal. Eu quero fazer um comentário aqui sobre riqueza financeira. Nós queremos, todo mundo quer chegar num grau X, viver uma vida satisfatória em certo ponto de vista, não querer se preocupar mais com esse lado financeiro,
mas sobretudo a gente quer ter um bem-estar de atingir uma meta. É necessário que a gente tenha bem claro a nossa caminhada, o que a gente quer e fazer um plano. Se a gente tem essa visão, se a gente tem se a gente vê claramente que a gente conseguiu formar uma visão clara desse caminho, aí está a fonte do sucesso. Porque o tempo, ele é nosso amigo. Ele não é nosso inimigo. O tempo não tem como ser extinto. Nós não conseguimos eliminar o tempo do caminho natural das coisas. Mas qual é a melhor forma de encurtar o processo? Né? O tempo vai estar lá. Nós temos ele a nosso favor. Mas como a gente pode encurtar o processo? É fazendo um bom planejamento, tendo claro o que a gente quer e usando todas as ferramentas que nós temos a nosso favor em função do nosso objetivo. Se a gente fizer isso, o sucesso é garantido. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano, por exemplo, eu toco trompete na orquestra. Eu tenho um professor que ele falava muito sobre o Wynton Marsalis, que ele é um dos melhores trompetistas aí, ele é americano do mundo, tipo, um dos melhores do mundo. O sujeito nossa, os concertos dele são muito bonitos, né? Hoje ele está meio em baixa, mas ele foi assim muito bem conceituado, tocou coisas muito difíceis. E ele tinha um professor que não tocava o que ele tocava. Mas ele não queria abandonar o professor. Por quê? Porque ele via no professor uma pessoa que podia colocar ele, não deixar ele sair dos trilhos. Então o professor, de certa forma, conseguia conduzir e tinha algo que ele não tinha, embora ele conseguisse tocar muito bem, mas ele não sabia, não conseguia ter todo o conhecimento que o professor tinha para poder colocar ele no seu devido lugar, colocar ele no caminho certo. Hoje está numa briga, né? Nós estamos no ano de 2021 e há uma briga muito grande entre quem é o homem mais rico do mundo, o maior milionário do mundo, bilionário, né? Elon Musk, ele teve uma vida sofrida no começo, muito incompreendido, achavam que ele não era normal. E ele apanhou, inclusive, na escola. A vida dele é interessante até de se estudar, porque ele focou, ele teve clareza de pensamento, ele fez um plano claro para a vida dele. E através desse plano, ele conseguiu usar as ferramentas e as oportunidades que ele teve a favor dele. Eu conheço gente que fala assim, eu quero simplesmente ter uma vida tranquila e ter um carro bom, morar num lugar bom e ter uma vida satisfatória. Isso é pouco? Não. Isso é o suficiente para aquela pessoa. Já o outro não. O outro não, eu quero ter um X bem. Eu quero viajar tanto assim, eu quero ter X na conta. Isso vai muito de cada um. Mas o que eu quero deixar aqui claro é que um santo que não teve bem nenhum financeiro, era de uma família muito rica, perdeu tudo, sofreu, depois quis uma vida de felicidade verdadeira plena, que não era nos bens materiais. Não que quem tenha bens materiais não tenha felicidade, mas a verdadeira felicidade está aqui dentro, não está nos bens, porque o bem acaba e não nos completa. E daqui de dentro a gente consegue criar. Elon Musk quis uma vida X, focou, se esforçou, obteve o que ele conseguiu. Não sabemos ainda se é só isso que ele quer, se quer mais. Mas é fato que uma pessoa bem estruturada, uma pessoa bem formada, colocada toda a energia dela naquela direção, não tem o que segura uma pessoa assim. Então, o sucesso verdadeiro, que eu queria deixar aqui o comentário, a nossa reflexão de hoje, é que a pessoa verdadeiramente focada, a pessoa verdadeiramente colocada todas as energias, toda a atenção, tudo, ela respira em função daquele ideal, essa pessoa obtém o que ela quer. Mas eu quero emagrecer.
Eu não consigo. Então você não está focando em tudo. Você tem que ver a água que você bebe, você tem que entender que alimento que você come, por que aquilo é assim, você tem que entender quais são os melhores horários para o seu metabolismo, para poder você comer, como é que funciona, você tem que ver o seu nível de ansiedade, não pode ter, você tem que ver tudo, tudo importa em função do seu ideal. Se tudo você colocar em função do seu ideal, você vai conseguir o que você quer. O segredo da riqueza, o segredo do sucesso está aí. Deixa o comentário e eu quero ver se você entendeu. Se você não entendeu, eu vou entrar pessoalmente em contato com você, deixa seu Instagram, deixa seu WhatsApp aí, nós vamos conversar. Mas o que eu quero deixar bem claro, o segredo da riqueza está aí. Foque e coloque todas as suas energias aí, certo? Gente, boa semana, hoje é domingo, mas boa semana para vocês que se iniciam. Até mais.